A palavra que eu vou compartilhar, mas antes de eu falar, esquecendo de dar um aviso. Nesse próximo sábado, gente, nós temos as nossas 12 horas de oração, tá? Então, começando às 6 da matina, sempre que quem começa é Ana e eu, então nós temos 12 horas de oração. É no dia 27. Eu fico espantado que lá vai embora o mês de junho. Então, no dia 27, nós temos 12 horas de oração e vamos colocar ainda hoje nos grupos a escala para que você possa colocar o seu nome e vir orar conosco. Então, no dia 27, nós temos as nossas 12 horas de oração. O que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã foi fruto de uma meditação Que dia foi que eu dormi muito tarde, que minha mulher amanheceu, me acordou já não tão feliz por eu ter ido tão tarde para a cama. Foi de Jogo do Brasil, foi quando, gente? Então não foi sexta. Foi de sexta para sábado, sexta para sábado. Então, assim, eu tenho muitas inspirações de madrugada, porque eu tenho um ritmo de estudo bem diferente. Quando eu casei com a Ana, uma coisa que ela ficava espantada, porque eu começava a estudar às 11 horas da noite. Ela falou assim, você não vai estudar agora? Eu falei, claro que vou. Eu falei, é a hora que eu me sinto mais focado. Então, eu gosto de fazer as coisas tarde da noite, estudar. Então, eu estava pensando, e aí veio no meu coração algumas impressões, alguns sentimentos, algumas inquietações, e aí eu pensei, mas qual personagem bíblico que eu posso falar sobre isso? E aí veio José, né? E eu quero compartilhar um pouco sobre algumas coisas. O tema que eu vou falar é sobre conflitos familiares. E é interessante que nós estávamos ontem na comemoração do ano da Mavi, filha da Karina e do Alessandro, e conversando com o Ralph e com a Monique, eu achei uma coisa interessante do Ralph falando que quando ele se tornou pai, ele ficou muito mais preocupado em saber da história da família. Tanto da história da família do lado paterno, da história dele, da história da família materna e da história da Monique, tanto do lado paterno como materno. Porque quando você vai entendendo a sua história, primeiro que você se situa no tempo e no espaço. Segundo, quando você vai sabendo da sua história, você vai entendendo até mesmo alguns comportamentos, algumas condutas dos seus pais. Eu falei para ele que uma das coisas que me ajudou muito no meu processo de perdão em relação ao meu pai, foi entender a história dele. E ver que eu não poderia fazer algumas cobranças para ele, porque ele não tinha repertório emocional para fazer frente às minhas necessidades. E aí, a mesma coisa, o Ralph estava falando da questão do pai dele e algumas outras coisas que nós estávamos conversando ontem à noite. Eu acho que saber a história nos faz compreender melhor algumas atitudes e alguns comportamentos daqueles que vieram antes de nós. E lá em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 9, quantos já leram Eclesiastes aqui? Levante a mão. Eclesiastes é um dos livros mais filosóficos da Bíblia. E é interessante que quando você começa a ler Eclesiastes, você vê a crise existencial que Salomão estava vivendo. E é interessante que nesse trecho, ele diz assim, a história simplesmente se repete. Escuta isso. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes, será feito outra vez. Nada debaixo do sol nada debaixo do sol é realmente novo. Próximo. De vez em quando, alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco lembrarão do que fazemos hoje. Então, observa que ele começa dizendo no versículo 9,
a história simplesmente se repete. Uma das coisas que é importante nós entendemos que nós temos a tendência, eu já falei isso aqui, que nós temos a tendência a repetir, porque a repetição, ela traz uma sensação de familiaridade, mesmo quando isso nos causa sofrimento. E essa pergunta ela é muito profunda, porque quando nós pensamos, por que nós repetimos? Do ponto de vista, aí vamos pensar do ponto de vista psicológico, sistêmico, temos a tendência de repetir, porque a repetição acontece devido a algumas coisas, algumas razões. Primeiro, o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Muitas pessoas preferem um sofrimento conhecido a uma mudança incerta. Então, às vezes, nós ficamos num caminho, ficamos num padrão que é repetido pela nossa família, porque nós não temos coragem de ir além e falar assim, não, isso aqui é o meu destino, aí isso mata. Isso aqui é o meu destino. Minha família toda fez assim, minha família toda viveu assim. Isso aqui é o meu destino. E o pior é quando diz assim, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aí mata de vez. Aí mata de vez. Uma outra coisa importante do porquê que nós repetimos, gente, por causa da lealdade familiar. Na abordagem sistêmica, muitas repetições acontecem por lealdades invisíveis. Sem perceber, nós reproduzimos histórias, crenças, comportamentos da família. É como se disséssemos, se eles viveram assim, eu também devo viver. Por isso que alguém disse o seguinte, que não existe mudança de vida sem mudança de ambiente. Escuta isso. Não existe mudança de vida sem mudança de ambiente. É interessante que se você for ver, para Deus começar uma história nova com Abraão, Deus tirou ele da terra dele, da parentela dele. Porque a parentela de Abraão, a família de Abraão, ela é idólatra. Idólatra. Se Abraão continuasse naquele ambiente, ele não se tornaria o pai da fé, ele não se tornaria o homem que até hoje influencia as nossas vidas, tanto que a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. Uma outra coisa do porquê que nós repetimos é a tentativa de resolver o passado. Às vezes nós repetimos uma situação na esperança inconsciente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa vida, ela é influenciada de 80% a 90% pelo nosso inconsciente. Tá? De 80% a 90% pelo nosso inconsciente. Então, às vezes repetimos a situação na esperança inconsciente de obter um final diferente. A pessoa que sofreu rejeição pode continuar buscando relacionamentos semelhantes, tentando finalmente receber o amor que faltou. E aí, isso me leva a uma outra situação, a um outro ponto, que eu quero que você pense. Crenças profundas, frases ouvidas na infância podem se transformar em verdades internas. Quer ver? Ninguém é confiável. Alguém já ouviu isso? Ninguém é confiável. Se ninguém é confiável, eu vou me relacionar com as pessoas sempre com o pé atrás. Se ninguém é confiável, Deus também não é confiável. Aí eu vou ter restrições na minha entrega a Deus. Porque se ninguém é confiável, adivinha quem não é confiável também. Uma outra coisa importante, dinheiro traz problemas. Se dinheiro traz problemas, não vou ganhar dinheiro, gente. Outra coisa, casamento é sofrimento. Gente,
Ana e eu costumamos dizer uma coisa dentro da nossa experiência familiar. Se nós não conhecêssemos padrões de casamento diferentes dos padrões de casamento dos nossos pais, nós não teríamos casado. Porque, aparentemente, eu lembro que eu dizia assim, casamento é isso? Eu não quero. Então, quando eu tenho essa perspectiva de que casamento é sofrimento, eu vou casar porque... E aí corre o risco de eu casar só para sofrer. Eu vou arranjar uma pessoa não muito boa para poder fazer valer a minha crença de que casamento é sofrimento. Uma coisa também importante, não sou bom o suficiente. Quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, querido, eu sempre vou viver de uma maneira subhumana, porque eu não sou bom o suficiente. Essas crenças, elas acabam guiando escolhas futuras. Uma outra coisa do porquê que nós repetimos, o cérebro, ele busca economia. Criar novos caminhos exige energia. Repetir padrões é mais fácil, por isso a mudança exige consciência, intenção e prática. Eu não consigo lembrar agora o nome da pesquisadora, mas eu estava ouvindo aqueles TEDs, que é de 30 minutos, 40 minutos, e uma americana falando o seguinte, o porquê que é importante ler. Quantos gostam de ler? Levante a mão. Poucas pessoas, né, gente? Alguns levantaram assim a mão assim. Uma coisa que ele fala, por que é importante ler? E aí, ela falou uma coisa interessante. Quantos gostam de ler ficção? Mas interessante, sabia que uma das coisas que ela fala, eles pegaram um grupo de pessoas que tiveram depressão. Eles fizeram desse grupo um teste. Então, eles deram um livro para as pessoas lerem. Inclusive, foi até gravado recentemente um outro filme baseado nesse livro. O Morro dos Ventos Uivantes, é isso? Morro dos Ventos Uivantes. Quem tem HBO Max, procura lá, que está lá o filme. E é interessante que o grupo permitiu que ela filmasse a conversa deles em cima do livro. Então, era tão interessante eles debatendo o romance. E ela falou que eles foram fazer uma tomografia deles antes daquele momento e depois daquele momento. Então, o que eles perceberam? Novas conexões neurais sendo formadas pela leitura. Porque a leitura, gente, nos leva a conhecer, a pensar em coisas diferentes da nossa realidade. Então, é um exercício cerebral. Alguns estudiosos falam que para você não ter Alzheimer, vai ler. Vai ler. E é interessante, eu não sou uma pessoa eu não gostava de ler até os 20 anos. Quando eu me converti, eu fui ler porque eu queria conhecer Deus. E foi justamente a minha conversão que trouxe para mim o hábito de leitura. Então, uma coisa importante é você entender que o seu cérebro busca economia. Por isso, a mudança exige consciência, intenção e prática. E na Bíblia nós vemos o que acontece, aliás, vemos isso acontecer nos conflitos da família de Jacó. Aí vai entrar o que eu quero falar. Quando você olha para os irmãos de José, o que você vê? Qual era o problema do irmão? Ralph e Monique não podem falar, porque nós estávamos conversando sobre isso ontem. Qual é o problema que os irmãos de José tinham com ele? Qual que é? Inveja. Quando nós olhamos de maneira linear, nós só vemos isso. Os irmãos de José tinham inveja dele. Só que o problema não começa com José e os seus irmãos. O problema começa um pouquinho em cima. Abre a sua Bíblia, por favor.
em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 30. Vou pular um pouco, um tantão da história aqui, tá? Jacó já tinha fugido da casa do seu pai, porque Esaú queria matá-lo. Ele vai para a casa em busca do seu tio Labão, ele encontra Raquel, ele encontra o seu tio, e ele se propõe então trabalhar na casa do seu tio. Só que quando ele encontra Raquel, ele se apaixona por Raquel. E aí ele quer casar com Raquel, aí o tio dele, que é Labão, fala assim, não, aí ele fala assim, eu vou trabalhar 7 anos pela Raquel. E aí ele trabalha 7 anos por Raquel. Eu estava falando para a Ana Maria ontem, como é que este homem, na noite de núpcias, não olha que era Lia? Estava muito loucão, gente. Estava muito loucão, não é possível. Muito loucão. Só vai perceber que ele dormiu com a mulher errada quando ele acordou. Lia, o que você faz aqui? E aí vai falar com Labão, você me enganou. Aí ele vai explicar, não, porque no nosso meio não é costume de dar a filha mais nova antes de dar a filha mais velha. Aí ele falou, tá bom, então eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Uma semana depois das núpcias dele com a Lia, ele teve, enfim, Raquel nos braços, e ele trabalhou mais 7 anos. Então ele trabalhou para ter a paixão da vida dele durante 14 anos. Mas quem era a preferida de José? Raquel. Quem era a preferida de Jacó? Raquel. Então é aqui, Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais do que Lia. A preferência de Jacó era Raquel. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Próximo. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. E aí, aqui nesse texto que nós lemos, é até o 31 por enquanto. Aqui você vê que o amor, quando eu amo demais uma pessoa, qual é a tendência do meu comportamento para com a outra? Não. Desprezar. Então, uma coisa que é importante, gente, é entender que o favoritismo dentro da família traz um problema de rejeição. Todas as vezes que você favorece alguém dentro da família, pode contar que você deixou alguém de fora. E aí surgem os problemas. Então, os conflitos não resolvidos, eles afetam gerações, porque esse favoritismo de Jacó por Lia criou um problema mais tarde com os filhos que vieram dessa relação. Aí vamos lá para Gênesis capítulo 30, quero ler o versículo 1 e o versículo 8. Versículo 1, isso. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve o que, gente? Inveja da irmã. E implorou a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Tanto que ele vai dizer para ela, por acaso eu estou no lugar de Deus? Você está pedindo uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu já fiz muito, trabalhei 14 anos para teu pai, para ter você. Mas isso eu não posso fazer, eu não estou no lugar de Deus para te dar filhos. Quando chega no versículo 8, olha isso, gente. A Raquel tem um filho, porque entrega a serva dela para Jacó. Aí aqui diz aqui, Raquel o chamou de Naphtali, pois disse, tive uma luta intensa com a minha irmã e venci. Gente, a coisa ali, o padrão de conflito era terrível. As duas praticamente se degladiavam. Gente, um dos filhos
foi no campo e colheu mandrágoras, né? E aí a outra falou assim mesmo: eu só dou para você se você me permitir dormir com Jacó nessa noite. Jacó era um joguete na mão deles. Vai, Jacó, dorme comigo, e aí dorme com a minha serva. Gente, Jacó fazia uma festa, sem vergonha. Eu sei que é a cultura da época, mas esse homem, gente, vou te contar. Então, esses textos, gente, eles mostram que a rivalidade entre Lia e Raquel não era um conflito isolado, mas era um ambiente familiar, era um ambiente conflituoso, e é nesse ambiente conflituoso que os filhos crescem. E aí você vai ver que Jacó com Raquel tem apenas 2 filhos, diretamente dela, que é José e Benjamim. Os 2 filhos mais amados por Jacó, era José e Benjamim. Eram os filhos da mulher amada. Então, o que acontece lá atrás, mais na frente, ele vai favorecer quem? Os filhos da mulher amada. Ele vai favorecer quem? O seu primogênito, que era José. E aí isso, querido, quando ele coloca os olhos em José, todos os outros se voltam contra quem? Não contra o pai, mas contra o irmão. Era um padrão sendo repetido. Muitas vezes os filhos crescem dentro de conflitos que não começaram com eles. E aí nós ficamos tão embolados nas nossas histórias familiares que a gente não consegue entender o porquê que eu tenho um conflito com determinado filho, ou porquê eu tenho um conflito com determinado irmão. Eu não consigo às vezes entender. E ainda na conversa ontem com o Ralph e com a Monique, né, falando das minhas descobertas depois que meu pai faleceu, e foi ali que eu descobri que eu vivi muitos sentimentos da minha mãe, e por isso que eu não aceitava os meus irmãos, que meu pai teve um relacionamento extraconjugal. Hoje eu os chamo de irmãos, mas eu não me relaciono com eles. Eu me relaciono com um deles, é o que nós temos troca. Viajamos juntos, quando fomos a São Luís, eu e a Ana tivemos com ele, mas conheci a esposa dele, tivemos um tempo, ele me contou situações que eu nem tinha conhecimento, mas eu não consigo me relacionar com os outros 2. O não consigo é assim, eu não tenho intimidade, eu não tenho proximidade, não tenho nada que me vincule a eles, então eu não procuro. E eu tentei, eu pedi o telefone deles, pelo menos eu tenho o telefone deles, mas nunca consegui ligar. Então eu quero que você possa entender que conflitos não resolvidos perpassam gerações. Por isso eu gostei ontem de conversar com o Ralph e a Monique, e dessa lupa, dessa pesquisa que o Ralph está fazendo na história dele, porque eles não querem que os conflitos não resolvidos na família deles atinjam o Josué. Porque, gente, a tendência é fazer igual. E eu não sei se vocês já viram, filhos que nem foram criados pelo pai. Aí você olha para a criança e fala, não acredito, gente. Você vê a criança, algumas atitudes, alguns comportamentos da criança, do pai que ele nem viveu junto. Eu tenho um sobrinho assim. O meu sobrinho é o pai dele na íntegra. E ele não foi criado pelo pai, foi criado pelos meus pais. Aí há uma descoberta de que existem algumas questões hoje emocionais, há uma descoberta que você traz no seu DNA. Existem histórias de rejeição, gente, que não começou depois que a pessoa nasceu, começou no ventre.
Eu tenho uma pessoa que eu atendo e que ela falou assim: eu já nasci para agradar o meu pai. Ela viveu a vida toda agradando esse pai, porque ela falou assim mesmo, porque eu sabia que ele não me queria. Aí eu falei assim: mas como é que você sabia que ele não te queria? Ela falou: eu nasci sabendo. Então, pensando que favoritismo alimenta a rejeição, vamos lá para Gênesis 37, versículo 3 e 4. Jacó amava José mais do que Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. O ambiente que José morava era maravilhoso, né? E aí é nesse momento aqui que você vê que o problema da geração anterior reaparece. É justamente aqui. Existem momentos da história, gente, que o conflito, uma coisa que não foi resolvida, reaparece. Quando eu acordo muito cedo, Ana Maria fala assim mesmo: o senhor Rangel não te deixou dormir, não? Ele está falando do meu pai, tá? Eita, o senhor Rangel acordou cedo hoje, hein? Porque era meu pai que acordava de madrugada. Ela falou: não é possível, tu acordou tão cedo e teu pai não te deixou dormir? Eu falei: sai de mim. E eu quero fazer alguns destaques aqui, gente. Jacó repetiu um padrão. Não apenas um padrão que ele trouxe da relação dele com as suas mulheres. A preferência que existia entre as esposas agora aparece entre os filhos. José se tornou alvo de ressentimento familiar. É interessante que em Gênesis 37, 11, diz assim: os irmãos de José ficaram com inveja dele. Aí você tem que lembrar que Raquel ficou com inveja de Lia, porque Lia conseguia conceber e ela não. Uma outra coisa importante que você precisa saber: o ciclo produz destruição para toda a família, um ciclo de conflito. Lá em Gênesis 37, a partir do versículo 18, olha o que diz aí. Aqui, José já tinha tido os sonhos, já tinha compartilhado os sonhos com os irmãos e com o pai, e aqui o pai tinha mandado que José fosse ver o que os irmãos estavam fazendo. E aqui diz assim: quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que eles se aproximassem, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde,
quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Que coisa boa, né? Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algumas coisas importantes. Os irmãos de José se tornaram violentos. Uma coisa que você precisa entender: a inveja nos torna violentos, nos torna vingativos. Os irmãos de José se tornaram violentos. José foi ferido. Jacó sofre durante anos pela morte de José. E é interessante que, se você for ler a história, Jacó se recusava a ser consolado. Se recusava a ser consolado. Uma outra coisa, por causa disso, toda a família adoece emocionalmente. O pai que não consegue se refazer do luto. Os irmãos que carregam culpa pelo que fizeram com José. Tanto que quando eles chegam no Egito, e que José os conhece, eles demoraram a conhecer José, e que José faz algumas coisinhas, José judia um pouquinho com os irmãos, eles falam assim, achando que José não estava entendendo o que eles estavam dizendo. O que está acontecendo conosco é por causa daquilo que nós fizemos aos nossos irmãos. Queridos, um ato adoeceu toda uma família. Durante anos, eles ficaram debaixo de culpa. Durante anos, Jacó viveu um luto de um filho que ele achava que estava morto. Eu quero que você entenda, e aí eu vou me reportar ao Ralph de novo e a Monique. Eu quero que você entenda que Deus quer interromper um ciclo a partir da sua vida. Aí eu vou me lembrar da bispa Ana, que ela costuma dizer para os pais: a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é se sarar. Porque quanto mais sarado, mais resolvido você for, mais sarado, mais resolvido vai ser o seu filho. Não sei se você já viu na internet, mas eu vi esses dias, uma criança chama o pai, aí ele pega 3 copos, né? E aí ele pega, o primeiro copo é o copo do avô, com uma água escura. Aí ele pega e fala assim: pai, esse aqui, acho que é isso, né? Esse aqui é o trauma que o senhor recebeu do meu avô. Aí ele enche aquele copo. Aí, quando chega no pai, ele fala assim: mas aí o senhor resolveu tratar dos seus traumas. E aí ele começa a derramar água limpa. E a água limpa vai tirando aquela água suja, até ficar cristalina. E assim, mas aí quando chegou no Senhor, o Senhor não resolveu passar esses traumas para mim. No vídeo, o pai fica super emocionado e abraça o filho. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Procure resolver-se.
muito cuidado com as promessas que você faz para alguém que está morrendo. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu tenho uma irmã que ela nunca conseguiu acontecer na vida. Então, quando minha mãe morreu, eu resolvi que o dinheiro que eu dava para pagar o plano de saúde da minha mãe, eu ia dar para ela. Ou seja, eu ia continuar contribuindo para que ela não fosse ninguém. Aí, quando eu contei isso para a minha terapeuta, ela falou: você fez isso? Falei: fiz. Pode desfazer. Pode desfazer, Washington, isso vai ser um peso na sua vida. Pode desfazer. Desfiz a promessa. Porque, gente, tem coisas que a gente promete, que a gente esquece, que nós estamos atrelando a nossa vida, a nossa história, a uma outra história. Eu preciso entender, gente, que eu tenho compromissos com hoje, com quem meu compromisso primeiro é com a Ana. Meu compromisso com a minha família de origem está numa outra dimensão hoje. E uma coisa que eu tive que aprender com a bispa Ana. Porque como eu saí de casa, de São Luís, da minha parentela, em 99, eu reclamava muito porque minha família não me ligava. E quando me ligavam porque estavam precisando de alguma coisa. Aí a bispa Ana falou assim: você tem que entender que relacionamento de adulto é uma via de mão dupla. Você liga para eles contando teus problemas? Eu falei: nunca. Ela falou: então liga, Washington. Se aconteceu um problema contigo, liga. Tive um mal-estar horroroso. Liguei para minha mãe: oi, meu filho, como é que você está? Estou mal, estou assim, estou assado. Já fui não sei quanto, estava com piriri horrível, já fui quantas vezes no banheiro. Ai, meu filho, está tomando alguma coisa? Estou. Não demorou muito, minha irmã mais velha, que nunca tinha me ligado: oi, meu irmão, tudo bem? Ah, a mamãe falou que você não está bem. Não estou mesmo, minha irmã. Entendeu? Pergunta se eles me ligam hoje, gente. Temos um grupo da família, que eu apareço de vez em quando. A conexão que eu tenho hoje com a minha família, é com uma sobrinha, que é a minha paixão. É com ela que nós conversamos. Ela, emocionalmente, para mim, ficou no lugar da minha irmã que morreu. Descobri esses dias. Assim como eu tinha intimidade com essa minha irmã, eu tenho intimidade com essa minha sobrinha. E ela comigo. Deixa eu falar uma coisa, querido. Padrão, a gente repete muito facilmente. Só que uma vez que nós detectamos eles, nós podemos romper. Gênesis 45, a partir do versículo 4. José decide interromper o ciclo. José falando para os irmãos: chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Fique imaginando a vontade deles cavarem um buraco e se enterrarem. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês.
E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador do seu palácio e governador de todo o Egito. Uma coisa que eu quero que você entenda, um ciclo, ele é interrompido quando nós começamos a enxergar a nossa história sob a perspectiva de Deus. Ali, José tirou o poder da mão dos irmãos de sobre a história dele. Porque ele começou a entender, não, vocês só foram instrumentos. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou. Quando você começa a enxergar a história, sua perspectiva de Deus, você começa a enxergar a posição das pessoas em relação a você de uma outra forma. Ele estava dizendo, vocês não tinham todo esse poder, não. Por último, José quebra definitivamente o ciclo desses conflitos de favoritismo, de inveja da família. Lá em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Gente, essa culpa, durante muito tempo, desgraçou a vida deles. Que horror. Vamos lá. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, vou mentir aqui, né? Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, de seu Pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Próximo. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram ele. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Aqui, meus queridos, José quebra o ciclo, quebra a roda completamente. José faz o que ninguém da família havia feito. Ele não revida, ele não compete, ele não alimenta a amargura e ele